vamos começar a falar sobre os apócrifos bíblicos e hoje nós vamos dar uma aula introdutória ao tema. Em primeiro lugar, é muito importante nós termos em vista o grande contexto histórico dentro da qual nós temos o desenvolvimento de toda essa literatura que nós chamamos de literatura apócrifa. Mais para frente nós vamos desenvolver um pouquinho as definições, mas eu queria começar contando uma história, né? Contando a história aí do povo judaico, particularmente do fim do Antigo Testamento até o período que a Bíblia não fala, que é o período justamente do hiato de 4 séculos que nós temos entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, bom? Quem teve a oportunidade de ler o meu livro, nós temos aí um capítulo específico, que é o capítulo que mais ou menos baseia a primeira metade dessa aula. É uma lacuna histórica que nós não temos relatado no Antigo Testamento, mas que de maneira vívida e com uma fidelidade histórica muito razoável, nós temos a descrição por parte de um judeu a respeito daquilo que estava acontecendo nesse momento histórico, quando o Império Medo-Persa cai e é dominado por Alexandre o Grande. Então inaugura-se com Alexandre o grande período helênico, que vai de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. É impressionante que esse Alexandre, um jovem, na verdade, ele em 12 anos conquistou uma porção, né, muito grande e constituiu o maior império que o mundo tinha notícias até então. Ele conquistou toda a Europa, o mundo mediterrâneo e foi bater as portas da Índia, e é essa a referência que a introdução de Macabeus faz. Eles foram até aonde não havia mais reino, ou seja, eles foram até o final, e isso aconteceu, e há uma avaliação aí, vamos dizer assim, ética daquilo que Alexandre fez, né? Envaideceu-se o seu coração, na verdade, e ele construiu um vasto império, porém viveu muito pouco tempo. Ele viveu apenas 12 anos e não conseguiu legar o seu reino ao seu sucessor natural, que é o seu filho. Ele legou aos seus generais, pelo menos 4 generais, que são chamados de diádocos. O império é dividido entre eles, e aí que nós temos o começo de todo o cenário histórico dentro da qual vai ser ambientado não somente a literatura histórica dos Macabeus, mas praticamente toda a literatura apócrifa, porque é dentro desse contexto histórico que nós temos aí o registro literário desses livros em língua grega, porque é a língua do momento, porque os gregos estão tomando conta, estão dominando todo mundo, e a língua grega passou a fazer parte do uso comum como língua franca em todo o mundo grego, em todo o domínio grego. O aspecto interessante aqui é que, de acordo com o escritor de Macabeus, esse domínio de Alexandre o Grande e, consequentemente, de todos os seus diádocos, trouxeram muita miséria para o mundo. Se nós vermos essa versão na Bíblia de Jerusalém, está escrito justamente o seguinte: e multiplicaram-se os males sobre a terra. O que é esse males? Esse males vem da palavra kakia, tá? Que é um mal moral, ou seja, há um retrato de degradação moral que estava acontecendo nesse período histórico. Degradação moral dentro da qual os judeus tinham que, por um lado, assegurar a sua identidade como judeus, defender os seus interesses e sobreviver. Sobreviver a quê? Sobreviver a todo tipo de influência pagã contra a religião, contra os costumes desse povo, que é um povo tão diferenciado, que é um povo cuja religião é uma religião
diferente, monoteísta, que era algo sui generis dentro do mundo da época, um povo cuja consciência era uma consciência em que eles eram escolhidos por Deus, um povo que tinha práticas sociais diferentes da prática dos restantes, mas um povo que estava sendo dominado por uma força política muito maior que estava impondo um modo de vida totalmente diferente, pagão, a esse pessoal, a esse povo. Então a grande questão é aqui que a literatura apócrifa, à luz de todo esse contexto social, nos mostra é como que eles poderiam sobreviver a esse contexto hostil, a esse contexto imperial, a esse contexto onde a cultura deles estava sendo corroída e aonde todos que estavam ao redor tinham interesse em ver uma cultura, a cultura helênica, fazendo parte do seu modo de vida, substituindo todos os padrões, vamos dizer assim, bárbaros e selvagens que eventualmente essas pessoas tinham. E é muito interessante que nós não vemos isso sendo narrado na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. Aquilo que nós narramos até aqui vai exatamente nesse hiato, aonde acaba o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. Por vias de fato histórico, o Antigo Testamento termina aqui e com o profeta Malaquias no capítulo 4. Nós temos toda a descrição em 2 Crônicas 36, 22 a 23 daquilo que acontece politicamente, ou seja, o povo está no exílio, o Império Medo-Persa ganha espaço, Ciro liberta todo mundo e faz com que todos voltem, e há o retorno do exílio e a reconstrução daquilo que é a nação de Judá, nação sempre entre aspas aqui. E Malaquias vai nos trazer o panorama espiritual de como estava o povo nessa época. Eles tinham retornado, construído os muros com Neemias, restabelecido o culto com a liderança aí de Esdras, com a liderança de Zorobabel, mas não voltaram a ser aquilo que eles eram antes do exílio. E o Antigo Testamento termina com reticências, ou seja, não é uma história completa. Espera-se que as grandes profecias sejam cumpridas em um determinado tempo, que é justamente esse tempo do Novo Testamento, que Lucas, no capítulo 2 e no capítulo 3, dão-nos referências temporais. Por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Lucas capítulo 3, versículo 1, nós temos toda uma descrição dos governantes romanos. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, o tetrarca e assim por diante. O grande problema histórico, estou falando de forma histórica, dentro do cânon protestante é que nós temos o Antigo Testamento aqui e o Novo Testamento aqui e um grande hiato histórico. Para cá, nós temos todo o desenvolvimento que termina com o povo judeu dentro do Império Medo-Persa. Entretanto, no Novo Testamento, nós já vemos todos dentro do domínio romano. Mas entre o Império Medo-Persa e o Império Romano, existe um império aqui cuja influência foi capital para moldar a religião judaica, para moldar a identidade judaica, tal qual nós vemos acontecer aqui no Novo Testamento, e esse império é o Império Grego-Macedônio. Então, os apócrifos, eles foram escritos justamente dentro desse período, e nós lermos essa literatura faz com que nós, por uma janelinha na linha do tempo, possamos compreender o que estava acontecendo em termos sociais, políticos, em termos de cultura e principalmente de religião. Já podemos começar a dizer que, embora o cânon protestante não aceite a literatura apócrifa como literatura inspirada por Deus, ao menos, e algo muito importante, é que essa literatura é muito importante para nós entendermos como que o mundo do Novo Testamento vai acontecer. Então é uma grande ponte, é uma grande passagem
que todo estudante sério da Bíblia deve conhecer, até para que o seu conhecimento de Antigo Testamento seja bem fechado e tendo uma abertura muito boa para aquilo que é o Novo Testamento. Então tá aí a importância histórica. Nós continuamos a não reconhecer os apócrifos como literatura inspirada, mas não é por isso que nós consideremos que a literatura apócrifa não seja uma literatura historicamente, literariamente importante, no sentido de ter sido produzida por judeus e muitos judeus piedosos que expressaram dentro desses relatos a sua visão de mundo, a sua visão da religião, a sua visão relacionada com a sua identidade. Isso é muito importante nós conhecermos, porque muito disso vai ser mantido e aperfeiçoado dentro do tempo do Novo Testamento, aquilo que nós podemos chamar, grosso modo, de judaísmo do segundo tempo. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!